Filipenses 2, 12 a 18, a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos pedir brevemente a bênção do Senhor sobre esse tempo de meditação. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e te pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, mas também com poder, fale conosco e instrua a igreja do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, durante esse tempo de conferência, eu tive a oportunidade de pesquisar sobre um grande expoente contemporâneo nosso sobre missionalidade da igreja, sobre uma consciência de missão que a igreja deve ter, que é Michael Gorin. E ouvindo os relatos de casos ali da pastorado dele, também das pesquisas, eu queria trazer duas histórias que ele conta, uma para agora, uma mais para o nosso fechamento. Ele nos relata uma certa cena, ou episódio da vida, não dele, mas de um amigo dele, pastor também, só que o Michael mora no Canadá, esse amigo é de Seattle. E ele conta que um dia foi pro cabeleireiro e estava ali, pastor. Chegou para ser atendido, foi atendido por um cabeleireiro gay. E o cabeleireiro certamente sabia que aquele homem era pastor. E o pastor sabia que ele era gay. E um sabendo do outro, estava um silêncio ali naquela cadeira de cortar cabelo, constrangedor. Um não falava com o outro, nada com o que eu falo, o que eu não sei o que eu falo. O fato é que eles estavam ali sem saber mexer um com o outro. Um pensando, esse homem me reprova, e o outro pensando, o que eu faço com o meu cabeleireiro aqui? Até que o pastor tomou a iniciativa e decidiu quebrar o gelo. Ele falou assim, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Certamente o cabeleireiro deve ter gelado aí assim e falar, lá vem. Lá vem o sermão do dia. Mas o pastor fez a seguinte pergunta para ele. Se você pudesse escolher como que você gostaria que o mundo fosse, ou em que mundo você gostaria de viver, o que você me diria? E o cabeleireiro ali, surpreso com a pergunta dele, entrou na dele, né? Olha, e começou a descrever. Eu queria viver num mundo onde houvesse paz, onde as guerras tivessem chegado ao fim, e com isso toda a morte e dor que elas trazem. E continuou dizendo, eu queria viver num mundo onde não houvesse mais fome, um mundo de justiça, onde todos pudessem comer, no mundo onde crianças não passassem fome, disse o cabeleireiro, no mundo onde não houvesse mais realmente pobres, no mundo, eu queria viver no mundo onde houvesse justiça econômica, onde todo mundo tivesse o que precisa. E ali ele foi falando, nessa altura do campeonato não estava cortando o cabelo mais, já estava ali segurando a tesoura e vislumbrando aquele mundo ideal na cabeça dele e visivelmente até empolgado. E foi falando, eu queria viver num mundo onde ninguém mais sentisse dor. No mundo, como eu disse, onde as crianças têm o que precisam,
sejam felizes. E então, ele ali bem empolgado, continuou descrevendo. Depois que ele terminou, o pastor fez a seguinte pergunta para ele: então, você sabia que é exatamente sobre isso que se trata a fé cristã? Que é precisamente sobre isso o cristianismo? E o cabeleireiro olhou para ele e falou assim: como assim? Certamente, na mente dele, o que estava por trás? Religião. A religião cristã enquanto religião social no mundo. E realmente isso não descreve o que a Bíblia fala sobre o que é o cristianismo. Os movimentos sociais não são capazes de expressar o conteúdo da fé cristã. E o pastor então aproveitou que tinha quebrado o gelo e começou a falar para ele: é exatamente um mundo assim que foi criado. Deus, quando ali na sua liberdade do início, criou o que quis. E o que ele quis criar era um mundo belo. E ele fez um mundo sem dores, um mundo sem guerra, um mundo harmonizado, um mundo cheio de paz. Um mundo que não havia desarmonia. Um mundo onde não havia desencontros. Mas o homem ou o ser humano decidiu se rebelar contra Deus. E o mundo que a gente vive hoje, com todos os seus males, é consequência desse virar as costas para Deus, desse desprezo de Deus, dessa rebeldia. Nós hoje colhemos as consequências de uma rebeldia contra um Deus bom, que criou um mundo belo assim, e talvez muito mais belo do que nós consigamos imaginar e desenhar no nosso mundo ideal. Mas a fé cristã, ainda, a Bíblia, nos conta uma longa história. E essa longa história fala ainda sobre esse mundo. Aliás, um melhor que esse. Fala de um novo mundo, uma nova criação, novo céu e nova terra. A Bíblia tem no seu centro um clímax da história, onde as coisas serão curadas, onde há redenção acontecendo. E ela começa lá em Gênesis, quando Deus faz aliança com um homem e diz: eu quero que as nações sejam abençoadas por meio de ti, Abraão. Sê tu uma bênção. E Deus então, a partir de Abraão, promete reunir um povo eleito, ungido, povo dele, e esse povo seria abençoado, e como povo abençoado seria canal de bênção para todos os povos, para as nações. Esse é o projeto de redenção e de restauração, não apenas do mundo, mas cósmica. Embora nós, como igreja e povo de Deus, trabalhamos só no mundo, mas Deus está trabalhando no cosmos, no todo, tendo uma participação muito especial na Terra, aqui nesse planeta azulado nosso, através da igreja. E no meio dessa Bíblia, Deus está dizendo que tudo isso acontece e acontecerá por meio de Jesus Cristo. Que por meio de Cristo, sua morte e ressurreição, o mundo será curado. O mundo será restaurado. Sim, o mundo está fraturado e quebrado. Há imoralidade, existe o mal, existe dores, guerras, injustiça, pobreza. Existe mazelas de toda sorte. Existe desconfiança porque de fato existe desonestidade. Existe maldade, assassinato, roubo, furto. Existe maledicência, existe indisposição, deslealdade e uma somatória imensa de como nós somos criativos para viver uma vida sem Deus, diferente de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos conta sobre si e sobre esse plano maior e maravilhoso de restaurar o mundo
a história e fazer com que todo esse aparente descarrilhar colabore e coopere para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, de tal forma que a história está sendo conduzida para uma consumação. E essa consumação, essa conclusão histórica é boa. Ela é pacífica, ela é cheia de glória, é um novo momento de paz que nós sequer conseguimos desenhar, imaginar com perfeição. A Bíblia fala pouco sobre isso, mas fala com veemência sobre isso. E nós estamos caminhando para lá. Eu já mencionei um recorte de uma literatura fantástica de ficção de Tolkien, quando ele menciona o retorno do rei no terceiro livro de O Senhor dos Anéis, como é que o rei, aquele aguardado rei que traria a redenção do povo, a libertação, seria conhecido. E eu gosto de ver essa cena nessa literatura fantástica. Aliás, eu gosto de literatura fantástica desde muito tempo e gosto de apreciar isso. Esse é um cristão por trás, inclusive, escrevendo essa literatura. E ele então fala que o rei seria conhecido pelas mãos que curam. É uma história de ficção, mas a história de Cristo não é. Mas talvez de forma muito similar, será assim conhecido o nosso rei, porque ele vai voltar. Ele prometeu voltar ao mundo e ser visto. E quando ele voltar, ele vai trazer fim à dor. Ele vai trazer fim à fratura do mundo, ao mal moral, ao mal personificado. Ele vai trazer justiça e juízo. Ele é o próprio estandarte da paz. E ele vem para reinar. Ele volta curando. E assim será reconhecido o verdadeiro governante, o rei. Atualmente nossas políticas podem apenas conter o mal e devemos orar muito pelos nossos políticos e políticas, pelas vias de políticas, pelas formas de governo. Precisamos orar agora em tempo de eleição para que Deus tenha piedade de nós, tenha graça de nós brasileiros e contenha o mal através dos governantes. O governo serve para isso. Debaixo de Deus devemos interceder por eles, devemos pedir por eles para que o mal seja contido e haja ética, e haja justiça, e haja direito. É para isso que servem as políticas dos homens. Em qualquer regime, essa deve ser a função. Mas sem a mão de Deus, sem o evangelho agindo, nós estamos completamente corrompidos em todas as nossas instituições. Precisamos de um rei que vem e nos governe finalmente. Precisamos aguardar esse retorno do rei, e ele voltará e trará em suas mãos a vitória sobre todo o mal. Aquela história do barbeiro continua da seguinte forma, e aquele amigo do pastor Gorrin sabe da história por conta do desenrolar e do desfecho. Ele chega na sua casa ainda naquele dia, depois do expediente de trabalho, e fala para o seu companheiro: eu estou achando que a gente devia ir esse domingo à igreja. E o companheiro fala assim: quê? Você ficou doido? Que história é essa? Então, eu conversei com um pastor hoje pela manhã, e ele me trouxe boas notícias. E eu acho que a gente deveria ir para a igreja ouvir mais. E eles foram. E continuaram indo. E o fato é que aquele pastor relata para o seu amigo que aqueles 2 homens foram discipulados e conheceram verdadeiramente o evangelho, porque um dia foram apresentadas a eles boas notícias, boas novas, e eles queriam saber mais. Paulo está aqui falando com esses irmãos no texto de Filipenses, na igreja de Filipos. Boas notícias.
Paulo deu a eles boas notícias anteriormente porque estava ali plantando igrejas. Paulo se via na vanguarda das boas notícias para o mundo gentil. Nós sabemos disso pelo próprio Paulo. Ele sai, portanto, ao mundo romano, pregando o evangelho, levando boas notícias ao mundo que desconhecia e plantando novas igrejas. E era como se Paulo estivesse falando àqueles irmãos quando a igreja estava estabelecida e eles discipulados: agora vocês ficam aqui e vocês são o povo das boas notícias. Vocês continuam falando as boas notícias a partir de agora. E Paulo então ia para outra cidade e continuava pregando o evangelho e plantando uma nova igreja. Mas eventualmente Paulo então correspondia de volta com aquela igreja, os encorajando na fé, aprofundando alguns temas e pastoreando eles. É o caso dessa carta. Paulo então, e eu quero chamar a sua atenção, ainda no primeiro capítulo dessa carta, Paulo diz o seguinte no versículo 3: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Agora atenção ao versículo 5. Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo está louvando a Deus e agradecendo pela cooperação deles no evangelho. Ou seja, toda nova igreja estabelecida era, para o apóstolo Paulo que as plantou, parceiras no evangelho, cooperadoras no evangelho, eram amigas no evangelho. Aqueles irmãos eram cooperadores com ele no evangelho. E é aqui escrevendo agora no capítulo que lemos, capítulo 2, dos versículos 12 até o 18, que talvez nós vemos algumas formas, de acordo com Michael Gorin, de sermos cooperadores com Deus no evangelho, com Paulo no evangelho, com os nossos irmãos. Como que nós agora, enquanto igreja de bairro, na nossa história, ou momento de vida e de história, podemos continuar essa obra? Será que nós podemos também, e não só os irmãos filipenses, sermos cooperadores de Paulo, historicamente, no evangelho? Será que podemos ser esses cooperadores também? Bom, algumas coisas precisam ser verdadeiras em nós, para que de fato cooperemos no evangelho. A primeira delas é o fato que está aqui, que Paulo diz no versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma igreja parceira no evangelho desenvolve a sua salvação com temor e com tremor. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra muito forte que designa uma ideia de devoção, de compromisso. Fala sobre esse pacto de comprometimento, esse desenvolvei desta forma, com temor e tremor. É a ideia de visceral. O mundo judaico falava muito sobre esse âmago visceral para as forças da vida. Tanto é que fala que eu amarei de todo o meu coração. Coração não é necessariamente a peça anatômica de bombeamento sanguíneo no mundo antigo judaico, o mundo hebreu. Coração diz respeito ao homem interior. E muitas vezes, fisiologicamente, estava relacionado ao ventre. O frio na barriga, o medo. Veja como que de fato o ventre, ele diz respeito às sensações que nós temos. O coração também, mas está interligado muito forte com o ventre, com reações aqui meio que estomacais. O mundo antigo pensava muito assim fisiologicamente. E Paulo está aqui agora falando para esses irmãos em língua grega, mas a ideia aqui ainda é de algo visceral, no sentido de temor e tremor, é com tudo que você tem. É todo o seu interior, deve estar comprometido aqui agora no quê? No compromisso de desenvolver a vossa salvação. Se nós queremos ser uma igreja relevante no que diz respeito a anunciar boas novas ao mundo, essas boas novas têm que ser verdade o suficiente em nós primeiro, de tal forma que estamos comprometidos em desenvolver a nossa salvação. De que forma? Temendo e tremendo. O que isso significa? Significa a resposta para a seguinte pergunta: você entende que é salvo por Jesus Cristo?
Você entende que Ele te alcançou inteiramente? Mente, coração, finança, trabalho, família. Que Senhor Jesus não só é dono de tudo isso, como Ele também é digno de tudo isso. Que Ele é seu donatário, seu benfeitor, alvo de toda a sua vida, alvo da sua adoração. De que, portanto, você deve responder com esforço visceral pela santidade. Esforço diligente, de compromisso e devoção. Devoção, gente, é se curvar em adoração. É ter um Deus. Nós não estamos acostumados a ter um Deus. Como raça humana, nós estamos acostumados a termos ídolos, na melhor das hipóteses. Nós estamos acostumados a termos auxiliares, mas não necessariamente um Deus, porque um Deus exige devoção, adoração, e isto vai contra algumas coisas que a nossa natureza não quer. Isso vai contra algumas coisas que a nossa natureza delas corre. Então nós precisamos pensar sobre esse fato. Você tem lutado pela sua santificação? Aqui Paulo está falando, e Paulo é quem nos ensina que a salvação é dom gratuito de Deus. A gente não toma ela, a gente não conquista a salvação. O que ele está falando aqui é sobre um desempenho. Desenvolver é, uma vez salvo, atue como salvo. Desenvolva, ela já existe. O desenvolvimento é de algo que já existe. Como uma planta que germinada e então fecundada brota, agora ela desenvolve. Ela cresce. Uma vida que uma vez vinda à luz, agora desenvolve. Uma vez fecundado o óvulo, ali desenvolve a vida humana. Desenvolvimento. O projeto existe e a realidade já é concreta. Agora tem o crescimento. É disso que Paulo está falando. Porque a gente pode aqui se confundir com os termos e negar o que Paulo ensina em outros lugares, como se ele estivesse falando para a gente correr atrás da salvação. Ele está falando que os salvos, a igreja santa, deve desempenhar a salvação, desenvolver uma vida de piedade que mostra mais frutos, que mostra mais compromisso, mais piedade. E essa pergunta é para nós, no nosso momento de vida. Você tem perseguido santificação na sua história? Isso é assunto do seu coração? Ou você só está correndo atrás de saúde e dinheiro? Paulo está nos confrontando aqui ao confrontar esses irmãos. A boa notícia é que, se por um lado temos sido muito frágeis e falhos em cuidar da nossa própria santidade muitas vezes, e por boa parte da vida, Paulo é quem diz que este desenvolvimento é um trabalho de Deus. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. É obra de Deus. É monergisticamente, ou seja, vem do alto para cá. É o Espírito Santo trabalhando. Nós temos que ler a palavra e nela crer. Nós temos que orar e falar com o Senhor e tentar ter comunhão com Ele. Nós temos que tentar e zelar por ter comunhão com os nossos irmãos. Nós temos que tentar servir uns aos outros e ao reino. Nós precisamos fazer tudo isso, pregar o Evangelho, nos esforçar em missão. Mas em tudo isso o Espírito Santo assiste à igreja, porque esse é um plano e projeto de Deus, Ele está comprometido com isso. Faz em nós o querer e o realizar. Portanto, quando nós oramos, é o Espírito Santo que fala conosco. Portanto, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo está ali nos comunicando suas verdades. Portanto, quando nós temos comunhão com a igreja, é o Espírito da união que de fato nos faz irmãos. Quando saímos da evangelização e nos esforçamos por pregar o Evangelho e obedecer a palavra de Deus numa tentativa de santidade, é o Espírito Santo quem prepara as boas obras para nós.
Em tudo somos assistidos. Por isso ele pode falar isso. Se uma igreja quer ser cooperadora, entenda que Deus trabalha primeiro na gente, para depois trabalhar através de nós. Abraão, sê tu uma bênção, porque de ti levarei bênção para as nações. Primeiro o Senhor nos trata, para depois tratar outros através de nós. Se nós queremos fazer parte do plano de Deus hoje, nós temos que abrir o nosso coração para ser tratado pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo. Para que depois disso, Deus possa iluminar outras pessoas, tratar outras vidas, e então nós fazermos parte das mãos que curam, as mãos do Senhor Jesus, para tantas pessoas que precisam de cura. A segunda forma que Paulo diz para esses irmãos cooperarem é que uma igreja parceira no Evangelho é um povo distinto e atraente. Versículos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecem como luzeiros. Nós precisamos, se queremos cooperar com o plano de Deus na nossa história e momento de vida, sermos distintos e atraentes. E aqui, meus irmãos, essas palavras precisam ser muito bem entendidas. Essa distinção está no fato de Paulo dizer a eles buscarem a irrepreensibilidade. Eles deviam ser puros, e essa palavra grega usada aqui é a mesma palavra que era usada tanto para ouro puro ou para vinho puro. Não tem contaminação com outros elementos que podem ser facilmente misturados. Há muita coisa cultural que facilmente pode se misturar com nossas paixões, preferências, gostos. Nós somos extremamente voláteis. Nós somos facilmente solúveis. Nós nos misturamos culturalmente com qualquer coisa. Podemos nos acostumar facilmente. Somos gente e humanos se misturam e se adaptam com uma velocidade incrível. Coloca um baiano perto de mim que você vai ver eu começar a falar igualzinho a ele. É um imã, não é? A gente acostuma, a gente aprende, a gente é uma esponja cultural. Isso, por um lado, é uma bênção em nós, a capacidade de aprendizado, de assimilação, coisa humana. Não sei se anjos têm essa capacidade toda. Ser humano talvez seja incomparável nesse aprendizado, nessa flexibilidade cultural. Porque nós precisaríamos disso e continuamos precisando para nos adaptar e viver e nos mover culturalmente ao longo dos anos, das eras. Mas isso também revela que nós facilmente absorvemos as trevas que nos cercam. Nós assimilamos a cultura que nos cerca. E é por isso que Paulo, falando a alguns irmãos, diz: não vos conformeis com o presente século. Não tomem a forma do presente século. Não engulam ou não sejam engolidos pela cultura. Nós precisamos estar inseridos culturalmente, porém distintos. No meio, porém não assimilados. Com uma linguagem adequada, voltada, como nós ouvimos hoje pela manhã, mas não iguais. Porque o mundo precisa de ponto de contraste. O mundo precisa olhar para nós e ver, existe esperança diferente da que nós estamos vivendo. O mundo precisa ver uma distinção no povo de Deus, porque é distinto. O pastor Tim Keller, falando certa vez ao parlamento inglês, ele teve essa chance. Um americano falando ao parlamento inglês. E ele foi chamado para pregar. Olha essa oportunidade. E eu encorajo a cada um dos irmãos aqui a escutarem essa pregação. Está na internet, está no YouTube, tem com legenda e tudo mais.
Uma das coisas que mais me impactou na fala que Deus usou muito o pastor presbiteriano Tim Keller ali para falar ao parlamento inglês foi o seguinte: ele fez uma retrospectiva histórica de como o cristianismo havia sendo bênção ao longo dos séculos para o mundo ocidental e o mundo europeu, e como que isso deixou marcas na moralidade, na história. E ele fez essa retrospectiva não para dizer que isso basta, mas para contextualizar o que ele falaria em sequência. Cobrem dos cristãos que eles sejam cristãos, e todo mundo ganha. Porque se um cristão for verdadeiramente cristão, se ele for verdadeiramente parecido com Cristo, todo mundo ganha. Pelo menos todo mundo bem intencionado. Porque um cristão, ele não rouba, ele dá. Crente que é crente, ama, não odeia. Crente que é crente, serve, é manso e não corrobora com a briga dentro de casa ou no trânsito. Ele dá outra face. Crente que é crente, sofre com os que sofrem. Se alegram com os que se alegram nas motivações justas. Crente que é crente ama a justiça e o juízo. Crente que de fato é crente promove o bem e não o mal. São melhores pagadores. É gente honesta com relação ao dinheiro. Não trapaceia nem no futebol de botões. Não trata com mesquinheza o próximo e o direito do outro. Crente que é crente não fura fila. Todo mundo ganha quando a igreja é a igreja. Ela está interessada na educação, ela está interessada na saúde, ela está interessada no homem todo, na sua circunstância social e espiritual. Está interessada em cuidar e não em destratar, em organizar e limpar e não de sujar. E assim, Tim Keller fala ao parlamento inglês: cobrem dos crentes que eles sejam de fato cristãos. E a Inglaterra ganhará. E a Inglaterra ganhará. Paulo está dizendo a esses irmãos: vocês devem ser distintos, puros. Nós precisamos olhar para a nossa vida de fé com seriedade suficiente para pensar em como podemos, na nossa cultura, sermos bênção e não mais do mesmo. Sermos confrontação por um lado, mas por outro lado, sermos atraentes. E por sermos atraentes, Paulo está falando que aqueles irmãos deveriam alcançar o outro. Deveriam estabelecer contato com o outro. Deveriam de fato alcançá-lo. É nesse sentido que eu disse que tinha uma segunda história do pastor Michael Gorin, ali em Vancouver, no Canadá, quando ele recebe na sua pequena igreja um professor, um doutor chinês, que estava ali pesquisando ou ministrando sobre educação nas finanças. Ele estudava globalização e economia mundial, e ele então começou a frequentar a igreja, mas ele era um membro do Partido Comunista Chinês. E decidiu estar ali nos encontros da igreja semanais, depois dominicais futuramente, porque ele queria aprender um pouco mais de inglês. E ali tinham palestras, de alguns grandes minutos, talvez horas ali, que ele poderia ouvir o inglês falado com simplicidade. E ele então se aproximou da igreja do pastor Michael Gorin. Ao longo foi mais de um ano, ele teve ali frequentando com os irmãos. E nesse tempo, ele teve várias conversas com o pastor sobre economia, sobre globalização, o pastor e a filha dele, mas bem como o evangelho. Acabaram entrando no evangelho por várias vezes e tudo mais, cosmovisões muito diferentes, visões do mundo completamente distintas. Aquele homem claramente um ateu e estava ali então sendo apresentado a verdades do evangelho e também da cultura bíblica pela primeira vez talvez. E ele foi sendo amado por aquela igreja ao longo dos meses e tudo mais. Ao ponto que, numa determinada ocasião, alguns irmãos, ocasiões na verdade, levaram ele para
comer em casa, ou para um jantar, ou para um café, e por aí vai. E uma irmã um dia chegou no pastor Gorin e falou o seguinte: pastor, chegou a minha vez, eu quero servir alguma coisa para o nosso irmão. Mas ele é um doutor, o que eu falo com ele? Ela tinha só até a 6ª série, seria o nosso equivalente aqui. O que eu falo? O que eu faço? Eu não sei nem conversar. Irmã, eu sei do pato assado que a senhora faz. Faz o melhor prato de comida que a senhora sabe fazer. E você vai estar falando uma linguagem de amor muito boa. E ela falou: isso aí eu sei fazer, deixa comigo. E realmente preparou ali um belo de um jantar para o professor. E aquele irmão foi sendo recebido dessa forma para aquela igreja ao longo dos meses. Até que chegou o momento dele ir embora. E ele queria confessar a Cristo Jesus. E numa das oportunidades que o pastor teve com ele, falou assim: me fala como é que isso aconteceu no seu coração, ali verificando, né? E o pastor confessa que estava esperando assim: nossas conversas foram boas demais. O Senhor me mostrou o plano da salvação assim que não teve jeito. Embora deva ser verdade, porque a palavra nunca volta vazia. Mas o que aquele homem falou chamou muita atenção do pastor Gorin, porque o evangelho foi escancarado para aquele homem que passou uma vida de ateísmo e de incredulidade através de uma comunidade distinta e atraente no amor de Cristo. E ele mencionou cada um desses episódios. Ele falou: olha, eu estou aqui há muito tempo sem a minha família, minha esposa e minha filha. E eu fui amado aqui nessa igreja com um amor que eu nunca tinha experimentado na minha vida com relação a pessoas assim. A estar num lugar e ser tão recebido, amado e cuidado. E eu vi que isso tem tudo a ver com o que vocês pregam, com o que o cristianismo fala, com o que a Bíblia prega e fala, com o que Cristo é. E eu experimentei esse negócio de forma muito prática na minha vida. Falando sobre esse cuidado. O pato assado da irmã, os cookies do outro, o cafezinho daquele outro irmão, a atenção dada, a boa recepção. O ser gente, que gosta de gente, que se dá o trabalho de ser caloroso com outro ser humano, respeitoso com outro ser humano. Ele então volta para a China, para o Partido Comunista Chinês. Eu não tenho mais informações, mas no mínimo um desligamento teve que existir. No mínimo. Pela incompatibilidade que ele mesmo confessou várias vezes entre a fé cristã e a vida doutrinária e teológica que ele vivia a vida toda ali, politicamente falando. O que aqueles irmãos experimentaram foi uma comunidade atraente. E uma comunidade atraente é uma comunidade simpática, que serve, que acolhe, que abraça, que cuida. É ir à praça como nós eventualmente vamos, com um sorriso no rosto e com serviço cultural, com serviço artístico e evangelístico, mas também é nos nossos condomínios quando não estamos juntos em comunidade. É com os nossos vizinhos que nós sequer sabemos o nome. É na fila, é no trânsito, é com as pessoas que nos cercam, com os parentes, sermos distintos, não misturados, porém atraentes, porque nós temos a mensagem do Evangelho que prega o amor para a gente perdida. E nós podemos falar isso ao outro, e não só falar, como experimentar e dar dessa experiência ao outro. Já pensou formas de amar essa semana? Formas de comunicar a bênção que você recebeu a outros essa semana? Queria que você pensasse nisso agora. Porque você está em missão e Deus te abençoou para que outros possam ser abençoados. E se o seu condomínio depende de você para que aqueles vizinhos possam conhecer a Cristo Jesus? Eu não sei se depende, mas quero dizer que você é a pessoa melhor posicionada para mostrar o amor de Cristo àquelas pessoas, porque você conhece a Jesus ali. Você pode fazer isso.
Você está ali com as bênçãos que recebeu. Mas então, ele ainda nos deixa uma última forma de fato sermos cooperadores no Evangelho, na missão, que são duas em uma. Quando ele diz, no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, de que não me esforcei inutilmente, mas, em outras palavras, tudo valeu a pena, porque vocês preservaram a palavra da vida. Esta é uma palavra epekho, no grego, que talvez aqui ela seja a mais complicada do texto todo, e eu preciso explicar minimamente para os irmãos. Essa é uma palavra de facilmente duplo sentido, até no português. Porque a ideia aqui é de comportar ou de segurar. Tanto que, se nós traduzimos isso aqui de grego para inglês, nós vamos ter que ter duas expressões distintas para fazer uma tradução fiel. Que é hold out e hold on. Ou seja, segurar como quem guarda e segurar como quem leva ou entrega. Essa ideia de preservar é a ideia de manter, de manutenção, mas literalmente é como que segurar nas mãos. E aí a gente não sabe se essa pessoa está guardando ou levando. E você quer saber? Talvez o apóstolo Paulo esteja aqui nos deixando na dúvida mesmo. Porque as duas coisas são absolutamente necessárias e reafirmadas em outros momentos bíblicos. Essa é uma palavra grega, se a gente procura aqui, a gente vai achar tradução para as duas coisas, tanto segurar firmemente como exibir, apresentar. É uma ideia de ter. Primeiro eu tenho que ter. E você quer saber? A gente só dá o que tem. A gente só entrega o que tem. Se não nos alimentarmos da verdade, se não nos nutrirmos do Evangelho, nós não teremos para dar. O que o mundo vê quando nos vê? O que a sua família recebe quando te recebe? O que entra na sua casa quando você chega no final do dia? O que seus filhos ganham por você ser a mãe deles? Por você ser o pai deles? O que esse bairro ganha por você morar aqui? Por você ser o membro do condomínio que é? Por você ser aquela pessoa que vai àquela padaria? O que as pessoas veem? O que elas recebem? Ter. Precisamos primeiro ter em nós. Segurar a palavra da vida como quem a possui, a recebeu como algo valioso. Eu não posso abrir mão. Mas esse também é um verbo para entregar, exibir. Porque se crermos no Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. É crer para dar, é receber para entregar, é ser tratado para tratar, é ser iluminado para iluminar, é ter a palavra da vida, mas tê-la tanto que nós podemos dá-la, podemos entregá-la, podemos ser rios de água viva para quem precisa, para quem tem sede. Quando foi a última vez que alguém ficou saciado de Cristo Jesus, porque esteve convivendo com você e a sua família? Porque isso é verdade, está disponível. Precisamos ter a palavra da vida e entregá-la. Não estou aqui para ficar avaliando o que passou, meus irmãos, e como tem sido a sua vida, nem a minha. Eu estou aqui talvez numa posição, recebendo, juntamente com os irmãos de Filipenses, a palavra de Paulo, para dizer, o que vamos fazer? E agora? Nós precisamos cooperar com o Evangelho. Nós precisamos
agir como quem tem o rosto iluminado. Há uma história, e eu encerro com ela, de uma certa caminhada de alguns homens que estavam ali numa trilha nas montanhas dos Alpes, e eles acordavam sempre à madrugada para evitar o calor da jornada. Quem faz trilha aí e gosta de pegar uma montanha, uma trilha, ou que precisa fazer isso na roça mesmo, sabe que quanto mais cedo levantar, às 5 da manhã, às 4, melhor é para o dia render e para a gente não trabalhar no sol, ou não caminhar no sol para aqueles que praticam essa atividade. Então eles se levantavam e deveria ser umas 5 horas da manhã, e eles caminhavam ali rumo a leste. E no leste é onde o sol nasce. Então eles caminhavam e o sol ia nascendo e brilhando sobre eles, né? E eles seguiam a jornada ali de alguns quilômetros. Mas o fato é que sempre nessa caminhada eles cruzavam rotineiramente com pessoas que estavam vindo na direção oposta. E a diferença de arte, a direção de luz, fazia muita diferença com relação aos rostos ali. Porque quem estava indo naquela direção rumo a leste, tinha o rosto com o sol brilhando. E quem estava voltando tinha a nuca iluminada, então o rosto estava apagado. Essa é uma cena que não tem moral nenhuma da história, é só um episódio histórico mesmo. Mas alguém disse que essa talvez seja uma dinâmica da caminhada da vida espiritualmente falando. Quem caminha rumo a Cristo, que está indo em direção à nova Jerusalém, ao novo céu e nova terra, caminhando rumo a essas promessas, estas pessoas devem andar no mundo com o rosto iluminado pela verdade, pelo amor, pela graça de Jesus. De tal forma que quem estiver em qualquer outra direção não vai estar olhando para a mesma luz e não vai ter o mesmo brilho nos olhos. E nós então não devemos fazer disso uma diferença final, mas convidativa, dizendo: vem conosco, cabe mais um na trilha, vem junto com a gente. Por isso, em suma, devemos ser uma igreja mais receptiva, mais acolhedora, mais amorosa. Precisamos ser pessoas mais amorosas como igreja, fora da comunidade. Precisamos receber pessoas, precisamos acolher pessoas. Nós vamos orar e receber a bênção do Senhor. Ó Deus bendito, no nome santo de Jesus Cristo, pedimos a graça do Senhor sobre nós. Pedimos que o Senhor cuide dessa igreja. Estamos celebrando, ó Deus, mais um ano de vida. Mais um ano para glorificarmos o nome do Senhor, para louvarmos pelas tuas bênçãos, para pedir ao Senhor que nos aumente a fidelidade, que nos aumente a generosidade, que nos aumente a santidade, e para pedir, ó Deus, nos presenteie com avivamento. Aviva o teu povo em devoção e santificação a Jesus. Nos dê apego e fidelidade à tua palavra. E nos ensine a sermos parecidos com o Senhor Jesus. Amorosos, atraentes, receptivos, cuidadores, evangelistas. Pessoas que amam a missão do Senhor. No nome santo de Jesus, queremos pedir a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus o Filho, que o amor de Deus o Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, membros e visitantes queridos e amados dessa igreja, hoje e para todo sempre. Amém.